Quero estudar com os irmãos hoje sobre inconsistência. Inconsistência. A gente tem estudado aqui sobre alguns sentimentos, atitudes que têm afetado a vida de muitos, principalmente dentro da igreja. Se você buscar lá no nosso site, a gente já tratou sobre indiferença, sobre independência, a gente já tratou sobre insatisfação. Enfim, Deus tem nos dado aqui algumas ministrações para a gente tratar algumas coisas em nós. E é interessante que quando a gente fala de inconsistência, o próprio dicionário, ele define essa palavra assim, qualidade ou estado de quem é inconsistente. Vai aparecer aqui no telão, tenha fé, apareceu. Qualidade ou estado de quem é inconsistente. Falta de firmeza ou solidez. Inconstância e incerteza. Ou seja, uma das definições de inconsistência é inconstante. Interessante que o contrário, o antônimo disso, o telão também vai mostrar aqui, consistente é algo sólido, duro, resistente, forte, rígido, compacto, firme, endurecido. Ou seja, a gente vive numa época de pessoas inconsistentes, pessoas que não são firmes, pessoas que estão vivendo hoje sem firmeza na sua fé, sem firmeza na sua vida, pessoas que estão vivendo incertezas. E quando a gente fala de cristão, de cristianismo, o cristão tem que ter algumas certezas dentro do seu coração. Uma delas, por exemplo, é que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E se ele não chegar o tempo dele voltar, se nós partirmos antes, a certeza que o cristão tem que ter é: eu vou me encontrar com Jesus. Eu o recebi como Senhor e Salvador, eu me batizei, e a partir do momento que eu entendi esse estilo de vida que ele trouxe, que está descrito na palavra, eu vivi a minha vida toda assim, buscando ser melhor amanhã do que eu fui hoje, buscando amar pessoas, buscando ajudar pessoas, não depositando a minha confiança nas coisas que o mundo oferece ou nas coisas que eu tenho, depositando a minha confiança em Deus, sendo totalmente dependente de Deus, porque sem Deus não tem vida, não acontece nada. Mas a gente vive ao contrário disso. A gente vive hoje pessoas inconstantes, pessoas que não têm consistência nos negócios, pessoa que está sempre trocando de ramo de atividade, sempre trocando. É lógico que às vezes é necessário haver uma troca, mas tem gente que não tem firmeza no que faz, ele vive buscando uma profissão diferente, algo de novo, porque ele nunca se firma em nada. Tem gente que nos relacionamentos, ele também não é firme, ele está sempre incerto daquilo com quem ele está, daquilo que ele vive, com as pessoas que ele vive, está sempre vivendo incertezas, ele não tem firmeza nos relacionamentos, ele não sabe, por exemplo, praticar a Bíblia. A Bíblia diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, bem-aventurado é aquele que procura viver uma vida firme, baseado naquilo que ele crê, naquilo que ele tem no coração. Tem gente também que na sua vida, ele tem uma vida de incertezas. Ele vive com incertezas. Ele não tem consistência, ele não tem solidez. E haja visto que hoje em dia, nos tempos que nós vivemos, vivemos numa geração de crentes hoje. E eu já disse aqui, eu não sou saudosista, mas se nós olharmos para o passado, os crentes do passado eram muito mais firmes, eram muito mais consistentes do que os crentes atuais. Talvez por conta dessa liberdade que se dá hoje, né? Ou libertinagem, como alguns dizem. Talvez por conta das pessoas ter tantas opções hoje de igrejas com várias etnias, pessoas buscam aquilo que querem, que agrada aos seus ouvidos e tal. Por conta disso, existem muitas pessoas que não têm firmeza, não têm uma vida espiritual firme, consistente. Ela é inconstante, ela vive como o próprio apóstolo Tiago escreveu do texto, um dos versículos que ele escreveu. Ele disse: tem pessoas que são como a onda do mar.
A onda vai, a onda vem. A onda vai, a onda vem. Ele não tem uma vida firme, consistente. E o cristão que se preza, ele precisa ter uma vida consistente. Ele precisa viver uma vida sólida, solidificada em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Por isso que é difícil lidar com pessoas assim, inconsistentes. É difícil lidar. Porque você fala algo, a pessoa vem e te rebate falando outra coisa. Você quer argumentar sobre algum assunto e a pessoa ela não tem consistência, ela acaba sendo levada pela palavra de um, palavra de outro, ela não tem uma opinião própria, ela não tem uma vida firme, fortalecida, firmada na rocha que é Jesus. O próprio Jesus ensinou sobre essas questões. Nosso Senhor Jesus, quando Ele falou de suas palavras, você lembra, a gente já estudou sobre isso este ano aqui, se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, no capítulo 5, 6 e 7, existe aquele texto chamado as bem-aventuranças. E Jesus, reunido com uma multidão, Ele dá vários ensinamentos. Ele fala sobre vários assuntos, várias questões da vida. Mas a maioria das pessoas que estavam ali com Ele, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo o que Ele estava falando, muita gente, como na igreja acontece, isso aqui, acontece em todas as igrejas, muita gente que vai, entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa às vezes está dentro da igreja, mas a mente dela está vagando, lá longe, está pensando. Tem gente que está na hora do culto, ele está mexendo no celular, ele está preocupado com o amanhã. Irmãos, a gente tem que viver o dia de hoje, porque é o dia de hoje que nos garante que Jesus está conosco hoje. Amanhã, Jesus falou, deixa o mal para amanhã, o dia amanhã deixa para amanhã. Não adianta você sofrer na véspera. E quando Jesus ensinou sobre isso, lá no finalzinho de Mateus, capítulo 7, acompanhe aqui, ele disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras, todo o ensinamento que está no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele encerra dizendo: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aí Jesus diz, 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí no 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que Jesus falava, tocava, mexia com o sentimento das pessoas. Jesus queria trazer para aqueles homens uma firmeza. Ele disse: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês se firmarem na minha palavra, se vocês praticarem a minha palavra, ele deu um exemplo, é como alguém que constrói uma casa numa rocha. Se ele colocar o alicerce numa rocha, dificilmente essa casa vai ruir. Eu já visto, por exemplo, hoje em dia, se você ver essas grandes construções, no México mesmo, mês passado teve terremotos. Algumas construções antigas, elas, por conta do terremoto, cederam. Mas construções mais atuais, que eles estudaram sobre os terremotos, eles planejaram na planta a construção dos alicerces, inventaram até algum tipo de amortecedor que amortece lá embaixo a estrutura, para quando vier um terremoto e balançar. É como um carro, por exemplo, que passa num buraco, ele balança, mas o amortecedor ali sustenta o carro para ele não cair, não quebrar, não virar. Então, hoje em dia, existem estas técnicas, do Japão principalmente, em várias partes do mundo, e Jesus está dizendo o seguinte: se você desenvolver a estrutura da tua vida, se você firmar a estrutura da tua vida na rocha, dificilmente a sua vida vai cair, vai vir uma tempestade. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é a didática deste texto? Ele está dizendo o seguinte: na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, você vai passar por tempestades. Haverão tempestades.
Jesus disse num outro texto: no mundo vocês vão ter aflições, haverão tempestades, haverão dificuldades, haverão problemas. Mas, se você tiver consistência, se você estiver firmado em sua palavra, praticando a sua palavra, você, por mais forte que seja a tempestade, a dificuldade, você não vai ficar nela, você vai passar por ela, porque Deus é contigo, a tua vida está firmada nele. Interessante que esse texto descrito, essa mesma palavra de Jesus, descrito por Lucas, capítulo 6 agora, ficou assim, 46, Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Versículo 47 ele fala: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Versículo 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Interessante essa explicação de Lucas, usando as mesmas palavras de Jesus, ele registrou de uma forma diferente. Por quê? Porque tem muita gente, meus irmãos, que vem para Jesus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Só que Jesus, ele não mentiu, ao contrário, Jesus deixou tudo bem explícito na palavra. Jesus, como eu citei há pouco, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldades, por lutas, provações. Só que se você firmar a tua vida na sua palavra, em Jesus, que é a rocha, quando a gente lê rocha na Bíblia, desde lá do tempo do Velho Testamento, a gente sempre lembra de Jesus, nos remete a Jesus, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra que dá ângulo na construção, Ele é Jesus. E quando nós firmamos a nossa vida nele, dificilmente a gente consegue, a chuva, a torrente consegue destruir. Agora, as pessoas de hoje, elas querem vir para a igreja para resolver os seus problemas. Isso é errado? Não, isso é certo. Jesus pode resolver qualquer tipo de problema e Ele resolve, Ele tem poder para isso. A questão é que as pessoas vêm para a igreja para resolver os seus problemas, e elas resolvem os seus problemas, elas não querem mais Jesus, elas querem continuar vivendo a sua vida, o seu estilo de vida. E é aí que implica, porque uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que começar a viver a vida que Jesus dispôs para você viver. É uma vida abençoada? Sim. É uma vida prazerosa? Sim. Quem tem Jesus tem prazer de viver. Eu não entendo cristãos, pessoas que se dizem cristãs, que ficam assim: ô Senhor, eu quero morrer, Senhor, me mata, porque eu não aguento mais. Espera um pouquinho, alguma coisa está errada na tua vida. Porque o Evangelho diz que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, se você tem esse pensamento, você precisa mudar isso no teu coração. Você precisa desejar a vida. Você vai morrer no dia que Deus programou lá para eu e você morrermos. Enquanto isso não acontecer, a não ser que você pule de um prédio, pule de uma ponte, você vai continuar vivendo. E nessa vida, você vai passar por dificuldades. Mas, creia, Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus anda com a gente. Então, quando a pessoa fala de inconsistência, de inconstância, é o que mais a gente encontra nas histórias bíblicas de hoje. O âmago da questão é, quando a gente tem que confiar a nossa vida a Deus, e é por isso que muita gente tem a vida inconsistente, quando nós temos que confiar a nossa vida a Deus, é aí que a coisa pega. Porque depender de Deus não é fácil. Não é fácil depender de Deus. Meus irmãos, a dificuldade que a gente vive hoje, as lutas que nós vivemos hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser consumido, a gente pode, a qualquer momento, acontecer alguma coisa terrível nas nossas vidas. O mundo que a gente vive hoje, esses dias aí vocês acompanharam, eu não gosto de ficar citando essas coisas, mas para a gente lembrar, um camarada lá que, segundo foi estudado, eu estava lendo na internet ontem, ele tinha um histórico
de uma pessoa assim que se achava perseguida, de uma pessoa que sentia lá algumas coisas, que via algum senhor de idade, vai lá e taca fogo, e mata crianças queimadas. O cara que você fala assim, o cara teve um surto. Não, ele teve um surto, mas tem um histórico, ele já vivia isso. Era uma pessoa de bem. Segundo as pessoas diziam, era uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, mas de repente deu isso. Mas por que deu isso? O diabo baixou nele? Não, ele tem um histórico já, da família diz, ele se achar perseguido e tal. Então a gente vive num mundo doido assim. Isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, quando nós confiamos em Deus, e é nesse aspecto que eu quero tratar com os irmãos hoje, quando a gente confia em Deus, irmão, a gente, quando confia em Deus, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca deixa a gente na mão. O problema é confiar em Deus. Como disse, eu citei há pouco aqui, oramos juntos pela irmã Miriam, que ela disse, pastor, eu recebi um diagnóstico aí do médico, mas eu não acredito nisso, eu creio que Deus vai me curar e tal. E eu acho legal quando o médico fala assim, agora é só Deus. Que se ele falar agora é só Deus, puxa, o meu Deus é um Deus que pode fazer qualquer coisa. O problema é que quando o médico fala pra gente, e ela até brincou que ela lembrou que eu sempre falo aqui do médico boi, né? Vocês conhecem o médico boi, né? Aquele médico que você vai lá, ele olha o exame e fala, né? Aí ele, olha, agora é só Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou deixar tudo aqui, meu Deus, e agora a minha vida? Espera um pouquinho, você não é cristão? Acabou de falar que agora é só Deus. Poxa, se é só Deus, creia em Deus. Se você tem um Deus, creia nele. Amém? Confia nele. A tua vida está firmada nele? Tem consistência ou não tem? Nessas horas, por exemplo, que a gente está desempregado, eu já falei aqui, eu já passei por isso. Nas horas que você está enfermo, nas horas que você está desempregado, nas horas que você não tem mais amigos, talvez, para te ajudar, para te dar uma palavra, ou como Jó, que os amigos vão lá, põe a mão no queixo e fica analisando assim, eu acho que você pecou, viu, cara? Porque essas coisas assim acontecem só na vida do pecador. O cara pecou, você devia fazer uma análise aí, porque, o cara quando peca, acontece isso. Deus pesa a mão. Por isso você perdeu tudo. E na verdade, meus irmãos, como eu disse, nós como seres humanos, nós estamos sujeitos a qualquer intempérie desta terra, qualquer coisa que acontece. Lá no Haiti, lá nos Estados Unidos, lá em Cuba, em outros lugares, tinha pessoas cristãs, que veio um furacão agora, 2 meses atrás, e levou a casa do cara embora. Ah, mas Deus não está comigo. Sim, Deus está contigo. Ele permitiu isso? Permitiu para quê? Para mostrar o poder dele na tua vida, para as pessoas verem que você tem um Deus vivo e poderoso. Nossa, pastor, como assim? Meu irmão, a Bíblia diz que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é capaz de fazer infinitamente mais. O problema é que nós, na maioria das vezes, somos tão inconsistentes, que a gente, por exemplo, está no hospital, tem crente que vai para o hospital e fica lá, ai meu Deus, e a vida, puxa vida, meu Deus, por que o Senhor permitiu? E tem gente do lado que está pior que ele. Em vez de ele chegar e falar assim, rapaz, legal, como a irmã Ângela, né? A irmã Ângela que falava assim, tá lá escondidinha lá, né? Lá, bem baixinha lá. Quando ela estava lá hospitalizada, vencendo o câncer lá, eu chegava de manhã lá, os enfermeiros, tinha prazer no quarto dela. Porque não encontrava uma pessoa com câncer assim, vou morrer. Não, uma pessoa alegre, bom dia, tudo bem? Pastor, veio aqui, pastor, né? Quando a gente foi visitar lá. E brincava e comia e tal. Deus está querendo usar a tua vida para alcançar outros. Quem tem consistência, firmeza em Cristo, ele passa por dificuldades. Ele não vive, ele passa por dificuldades. Amém, amados? Por isso que eu não creio em crente que vive dificuldade. Eu vivo com dificuldade. Acaba uma, vem outra.
Jesus ensinou nesse texto que quem ouve as suas palavras e pratica são pessoas que saem na frente, são pessoas que têm uma vida firmada, fortalecida. E é interessante que num outro texto ele deu também uma dica muito importante sobre esse negócio de consistência. Eu queria ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. E é interessante porque Jesus, as pessoas sempre buscavam em Jesus, consultá-lo, conselho. Alguns queriam transformar Jesus num juiz até. Outros iam buscar em Jesus cura e tal. Só que em algumas coisas, Jesus, na sua sabedoria, ele falava de uma forma didática para ensinar as pessoas. Por exemplo, Lucas capítulo 12, versículo 13. Diz o texto que alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Aí Jesus responde 14, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Aí Jesus rebate, ensinando, versículo 15, ele diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus identificou que aquele irmão estava de olho na herança do outro irmão. Repito, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Aí Jesus diz: a vida de um homem não tem consistência na quantidade dos seus bens. Pausa. Então essa história que dizem por aí em algumas igrejas, que para você mostrar Deus, você precisa ter um carro zero, você precisa ter dinheiro sobrando no banco, você precisa ter uma casa no Alphaville. Isso é papo furado, porque Jesus mata essa teoria dizendo o seguinte: a vida de um homem não tem consistência, não tem firmeza na quantidade dos seus bens. Ok? Amém? Eu não estou dizendo que você não pode morar no Alphaville, não estou dizendo que você não pode ter um carro zero, não estou dizendo que você pode ter dinheiro sobrando no banco. Aliás, se você tiver dinheiro sobrando no banco, fala comigo depois, estou precisando um pouquinho. Vamos lá, 16. Jesus, para mostrar isso didaticamente, ele conta uma parábola. Aí ele diz: a terra de certo homem rico produziu muito. 17. Esse homem pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Versículo 18, então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 19, e direi a mim mesmo: ei, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Ele falando para ele mesmo: então descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20, Jesus diz: contudo, Deus lhe diz: insensato, você não tem sensatez. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? 21, Jesus disse: assim, ele encerra, essa história dizendo: assim acontece com quem guarda riqueza, ou com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Só até aí. Interessante que o ensino de Jesus aqui ele é tão maravilhoso que ele traz vários ensinamentos. Primeiro deles, Jesus está dizendo o seguinte: a vida de um homem, ela não pode ser firmada na quantidade de bens que ele tem. Então, qual é a palavra que Jesus está dizendo? Se você tem muito dinheiro,
Se você tem uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, a tua vida não pode ser firmada nisso. Porque amanhã ou depois isso pode ir embora. Sim ou não, irmãos? Você vê pela história do Brasil. Você vê pela história dos Estados Unidos. Estados Unidos, em 2009, 2010, casas que valiam 4, 5 milhões. Teve um boom lá de imobiliário, que essas casas, de um dia para o outro, de milhões, começou a valer 1.000. Casa de 3 milhões valia 300 mil, 400 mil dólares. Por quê? Porque teve uma reviravolta no comércio, no sentido imobiliário lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o governo que a gente tem é instável. Uma hora é um, uma hora é outra. Entra um, faz uma coisa, vem o outro, depois tira aquilo que foi dado. Antigamente no Brasil você viu que pessoas perderam tudo o que tinha. Tinha gente que tinha guardado dinheiro. Eu sei porque eu trabalhei no banco. Nessa época eu trabalhava no Bradesco. E eu me lembro que tinha gente lá no Bradesco que tinha milhões. Assim, coisa nos valores de hoje, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais em conta. Pessoas assim que chegavam até, né, com aquela arrogância, metidos e tal. Chegou numa sexta, assim, na segunda-feira, a pessoa foi descabelando. Porque na segunda-feira o cara tinha 50 cruzados. Que é da época do cruzado aqui. Ufa, ainda bem que não sou só eu, viu? Fiquei com medo de ninguém. Obrigado, viu, Ivan, alguns irmãos, por levantar a mão aí, viu? Um dia o cara tinha milhões, no outro dia ele tinha 50 cruzados para recomeçar a vida. Nessa época, sabe o que aconteceu? Teve gente que pulou de viaduto, teve gente que deu tiro na cabeça, teve gente que largou da família, teve gente que bateu o carro em outro, teve gente que se matou de monte. Sabe por quê? Porque a vida dele consistia naquilo que ele tinha. E quando ele perdeu aquilo, a vida dele acabou. Por isso que Jesus aqui, no ensino, ele diz o seguinte: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. E por que Jesus falou isso? Porque ele vem um cara e fala para ele assim: Jesus, o senhor é o mestre aí, o cara que tem uma inteligência, uma sabedoria, né? Alguns chegavam até Jesus e falavam assim: mestre, né? O senhor, escuta, ajuda aí o meu irmão para ele repartir comigo a grana dele. Aí Jesus, ele diz o seguinte: gente, primeiro, tua vida não consiste naquilo que você tem. Segundo, ele deu um exemplo. Teve um cara que ele era rico e ele queria ficar mais rico. Mas ele não imaginava o seguinte: eu posso morrer amanhã. E a didática disso aqui no final, Jesus diz o seguinte: tem gente que é rico para si, mas não é rico para Deus. O que é ser rico para Deus? É dar todo o dinheiro para Deus? Porque tem igreja que fala isso, né? Dá todo o seu dinheiro para Deus. Mas para Deus é assim, tipo, nós somos representantes dele, dá todo o seu dinheiro aqui, né? Não cai nessa não, tá, meu irmão? Porque tem gente caindo nessas promessas, passa 1 ano, 2 anos, não acontece nada, ele entra na justiça, quer receber o dinheiro de volta. Mas ele deu, ele fez uma doação. Então não caia nessa não, não vá pela emoção, vá pela razão. Jesus está dizendo o seguinte: gente, vocês precisam ter consistência. E a sua vida não pode consistir nisso. A sua vida não pode estar firmada nisto. Você tem que aprender a ser rico para Deus. E ser rico para Deus é ter tempo para Ele, é se dedicar a Ele, é lembrar dEle hoje, é viver a vida com Deus hoje. Como disse o salmista lá no Salmo 118, 24: este é o dia que o Senhor fez, então nos regozijemos e nos alegremos nele. Hoje, este é o dia. Porque tem gente buscando a felicidade lá na frente. Um dia eu ainda vou ser feliz. O alvo da pessoa: um dia quando eu comprar um carro zero, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar com aquela mina, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquela casa, aí eu vou ser feliz. Meu irmão, você está errado. Felicidade não é um alvo. Felicidade é um momento. Você não precisa ser rico para ser feliz. Nós cristãos, eu repito o que eu falei semana passada e retrasada. Quem é cristão aqui? Quem tem Jesus no coração? Levanta a mão aí. Nós temos a maior riqueza que alguém pode ter na vida. A gente tem Jesus conosco. Lembra lá atrás, quando a gente estudou sobre Moisés, que Deus falou para ele: vai então com o povo, vai lá para a terra prometida, vai, eu vou dar para vocês, mas eu não vou junto. O que Moisés falou? Beleza, Deus, legal, agora eu estou bem, agora eu vou curtir. Não, Moisés falou o seguinte: se o senhor não for, eu não vou. Eu não quero.
Porque o que importa para mim, Senhor, é a tua presença. E Jesus está falando isso. Tem gente que a presença de Deus, como a gente estudou aqui, é só um detalhe. Mas quando a presença de Deus, ela faz parte integrante da tua vida, a tua vida, você acorda respirando Deus. Você almoça respirando a presença de Deus. Você deita respirando a presença de Deus. Você dorme, a presença de Deus está contigo. Você compra um carro, você compra uma casa. Glória seja dada ao meu Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se não fosse Ele, não teria nada disso. Escuta, mas não foi você que comprou, não foi você que ganhou dinheiro, ganhou uma herança. Sim, mas eu ganhei o dinheiro porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu a capacidade de produzir riqueza, segundo a Bíblia diz, porque Deus abriu as portas, mesmo eu sendo uma pessoa simples, não tendo muita cultura, ainda assim Deus teve misericórdia, abriu as portas. É por isso que eu amo, é por isso que eu exalto, é por isso que eu louvo. Amém? Isso é ser rico para Deus, para com Deus. Diferente de muita gente hoje que vai à igreja para fazer troca, investimento. Eu vou investir, vou dar o dízimo, e Deus dá a 30, a 60, a 100 vezes mais. Caramba, eu dou 1000. Se eu der 1000, 100 vezes mais. Tem igreja até que fala agora do trízimo. Já viu falar do trízimo? É umas loucuras, umas idiotices que se falam por aí, que não tem base bíblica. E o pior é que o povo que quer, né, ganancioso. Eu vou lá, eu vou dar trízimo. E se a pessoa, se eu der dízimo, eu recebo 100 vezes mais, eu dou trízimo, eu recebo 300 vezes. Meu Deus. Esse tipo de gente, meus irmãos, ele nunca tem consistência na vida. Ele vive só atrás de dinheiro. Ele vive só atrás de bens. Ele nunca está satisfeito. Interessante que eu vi uma história na internet. Eu achei tão interessante que eu copiei para ler para os irmãos aqui, para você guardar no teu coração. Não sei se você já ouviu, se você já ouviu, amém? Ouça de novo. Mas diz que todos os dias, após o almoço, um grande homem de negócios, ele comprava pipoca de um ambulante de rua. Então, numa quarta-feira, ele encontrou o pipoqueiro fechando a sua barraca ao meio-dia e se assustou. Ele falou, alguma coisa está errada. Aí ele foi lá no pipoqueiro e perguntou, escuta, alguma coisa errada aí? Um sorriso enrugou o rosto do pipoqueiro. Ele falou, não, de maneira alguma, está tudo bem. Pô, então por que você está fechando a barraca agora, meio-dia? Para poder ir para casa, sentar no meu terraço e beber chá com minha esposa. O homem de negócios não entendeu muito e contestou, pô, mas o dia está longe de acabar, você ainda pode vender muita pipoca. Ele falou, eu não preciso. Eu já ganhei o suficiente hoje, já está bom. Suficiente? Isso é um absurdo. Você deveria continuar trabalhando. Aí o velhinho ágil parou e olhou para aquele homem bem vestido e disse, mas por que eu deveria continuar trabalhando? Ué, para vender mais pipoca. E para que vender mais pipoca? Porque quanto mais pipoca você vender, mais dinheiro você ganhará. Quanto mais você ganhar, mais rico você vai ficar. E quanto mais rico você ficar, mais barracas de pipoca poderá comprar. Quanto mais barracas comprar, mais revendedores e vendedores venderão o seu produto e mais rico você ficará. E quando você tiver dinheiro suficiente, você poderá parar de trabalhar, vender suas barracas, ficar em casa, sentar-se no terraço com a sua mulher e beber chá. Aí o homem da pipoca sorriu e disse, ué, então eu posso fazer isso hoje, que eu já tenho o suficiente. Aliás, eu já sou rico, porque eu tenho paz, eu tenho uma esposa que me ama, tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. Por isso que eu estou indo para casa, sentar no meu terraço, curtir o final da tarde com a minha esposa. É contra a cultura do mundo de hoje. Porque no mundo de hoje, se você faz um negócio, o cara chama você de louco, vagabundo. E as pessoas, elas querem, né? Não, porque eu tenho que comprar uma televisão. Agora saiu aquela televisão de curva. Já viu? Televisão de curva, assim. 4K. Custa 4,5 pau. Mas eu compro em 20 vezes, 15 na Casa Bahia.
É o merchan, né? Na Marabras, né? No Extra, Carrefour, Magazine Luiza, né? Tá cheio de oferta hoje, né? Aí aquela 4K assim, ó, 50 polegadas. Eu chego em casa, eu pego e ligo, tal. Aí assiste a novela, assiste um filme, desliga. Nossa, que TV bonita. Aí pega o carnê e fala, agora tem 19 para pagar. Não que você não possa ter, tá, irmão? Você pode ter a televisão que você quiser. Mas tem gente que vive em função disso. Aí ele tem um carro, ele fica, não, preciso comprar outro carro. Porque esse carro aqui já está ficando velho, eu preciso comprar outro carro, preciso comprar outro carro. Aí vai na agência e fala, e aí? Ó, eu te pago X no teu, nossa, mas só isso, é? Não, mas não tem problema. Eu quero comprar esse carro. Então, mas você está precisando? Não, não estou, mas eu quero comprar, porque eu aprendi que eu tenho que progredir. Tá bom, tem uma aqui que você compra, você paga isso, daí isso de entrada tal, você faz aqui o financiamento. 60 parcelinha. Já ouviu falar isso aí? Quem já comprou o carro aqui já ouviu essa? 60 parcelinha. 60 parcelinhas. 60 parcelinhas, 5 anos pagando. Por que Jesus falou sobre ganância? Meus irmãos, a ganância tira a satisfação das pessoas e faz elas pensarem que só quem tem dinheiro é feliz nessa vida. Engano. Quem é do tempo aqui da televisão preta e branca, sem medo de ser feliz, levanta a mão. De madeira que os cupim comia ainda. Quem é da época aqui que tinha televisão preta e branca e inventaram aquele negócio assim para colorir a TV? Como tem velho aqui nessa igreja, viu? Jesus, rapaz. E a gente era feliz. Quando começava a ficar ruim a imagem, o pai falava assim, corre filho, vai lá na cozinha e pega bombril. Lembra? Põe bombril na antena. Aí virava para cá, virava para lá e tal. E a gente era feliz. Hoje o cara tem uma televisão de 4K. E ele fica assim, caramba, essa televisão aí. Porque agora inventaram uma melhor. Televisão, aliás, celular antigamente, celular era para falar com o outro, né? Quando inventaram o celular, lembra? Quem é da época daquele celular tijolão assim? Que quentinho ainda pendurava aqui assim na cintura. Andava assim estufado. Lembra? Para mostrar que tinha aquele tijolão. Pois é. Isso, abria assim. Alô, ainda ficava assim, ó. Alô, alô. Espera aí que eu estou procurando o sinal. Alô, alô. Lembra? Era assim. Nessa época era assim. Aí inventaram um celular que você faz conta. Que você desperta você, que fala com você, que manda mensagem. Eu assisti um filme no passado, né, acho que é o Demolidor, que ele chegava assim na frente do computador, o computador falava, hoje você está triste? Eu tenho uma palavra para você. O computador falava. E hoje o celular está assim, né? Celular hoje serve para tudo. Menos para fazer ligação, porque na hora de fazer ligação o cara não tem crédito, é pai de santo, né? Só recebe, né? Mas ele faz cálculo, ele faz tudo no celular. Não é assim? E a pessoa compra última geração. Ele compra a última geração. Aí fala, 4 pau paguei aqui, ó, 10 parcelas de 400. Mas esse celular. Aí vem uma pessoa do lado, né? A pessoa vai lá e pega o celular. Celular, 4 pau, ó. Digitar a senha aqui. Aí chega uma pessoa do lado e fala assim, nossa, você está nessa de senha, põe no olho assim, destrava. Aí o cara olha, o teu destrava pro olho? Preciso comprar um desse. Irmão, nessa história aqui, Jesus não estava dizendo o seguinte, você não precisa poupar dinheiro, é bom guardar dinheiro. Para algumas intempéries que acontecem na vida, é bom ter um dinheirinho guardado. E eu já falei isso algumas vezes aqui, algumas pessoas até não gostaram, né, no passado. Porque quando minha mãe faleceu, há uns anos atrás, juntou os 4 irmãos, e os 4 irmãos não tinham onde cair morto. Não tinha dinheiro. E aí, minha mãe faleceu, aquela luta e tal, e pá, no fim, meu cunhado
com a minha irmã, meu cunhado, né? Bancou. Aí minha mãe tinha guardado um dinheirinho na poupança. Foi o dinheiro que a minha irmã foi lá e reembolsou o cunhado. Aí naquele dia eu sentei com meus irmãos e falei o seguinte: a gente precisa comprar alguma coisa, não é possível. Aí graças a Deus a gente se uniu, pagamos durante uns 5 anos lá no cemitério do Jaraguá. Pelo menos agora a gente tem onde cair morto. E tem gente que fala assim: eu não tenho onde cair morto. Eu tenho. Por quê? Porque quando morre alguém, nessa hora vem os urubu e enfia a faca. Escuta, você quer que eu dê um jeitinho lá? Bota um terno, escova o dente da pessoa, passa um perfume, deixa ele bonitinho, cobra 1 milhão. O caixão, 2 mil e pouco. Aí vai na prefeitura, é mais não sei quanto de taxa. E a pessoa não tem dinheiro. Aí empresta de um, empresta de outro. É sempre bom a gente ter um dinheirinho guardado. Sim ou não, irmãos? É, pastor, é que não dá para guardar porque eu tenho tanta conta. E por que você tem tanta conta? Porque você compra tanta coisa, né? Enfim. O que Jesus quis dizer aqui para a gente começar a encerrar aqui essa mensagem? E ele dizia para aqueles jovens, para aquela multidão, e também serve para a gente, que a tua vida não consista naquilo que você tem. Que a consistência da sua vida seja em Jesus. Que você aprenda a ser rico para Deus. Lembrar dEle, glorificar o nome dEle, depender dEle. Jesus quis mostrar para aquele homem, ou que aquele homem estava mais preocupado com as coisas da terra e desprezou a verdadeira riqueza que era ter Deus com ele e ele servir a Deus. Por isso que eu encerro aqui falando alguns textos. Você que gosta de anotar aí, anote. Depois vai estar lá disponibilizado no site. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Salomão escreveu: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O que adianta ser rico? A pessoa fica preocupada: já pensou se me roubarem? Já pensou se... Provérbios capítulo 11, versículo 28, Salomão escreveu: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Salomão também escreveu em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10: quem ama o dinheiro jamais o terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Então toma cuidado, você que ama a riqueza. Capítulo 6 de Mateus, versículo 24, Jesus também disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Por último, é sempre bom lembrar: o dinheiro é ótimo servo, mas um péssimo patrão. Se você fizer o dinheiro servir a tua vida, ótimo. Se você deixar o dinheiro ser teu patrão, você está lascado. Por isso que Jesus ensinou sobre consistência. A gente terminou falando de dinheiro, de vida financeira, de bens. Mas se você ler o texto, Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens. A vida de um homem consiste em estar na presença de Deus. Ter consistência é ter firmeza, é depender dEle. Nós estamos vivendo no Brasil, a gente está passando um tempo de crise, mas eu tenho certeza absoluta que aquele que tem Deus como Senhor e Salvador, esse aí ele sai na frente. Quem serve a Deus como Senhor e Salvador de sua vida, esse tem a bênção do Senhor. E eu te repito aqui algo que um grande escritor, Augusto Cury, escreveu. Ele disse: o dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. O dinheiro compra bajuladores, mas não amigos. O dinheiro compra presentes para uma mulher, mas não compra o seu amor.
O dinheiro compra o bilhete da festa, mas não a alegria. O dinheiro paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, você será um miserável, ainda que seja milionário. Que a tua vida tenha consistência, em nome do Senhor Jesus. Que a tua vida esteja fortalecida, firmada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Quero encerrar, vamos ficar em pé, ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Abra aí agora em Salmos 20, o Salmo de Davi, para a gente encerrar aqui. Veja o que ele falou sobre depender, confiar no Senhor. Salmo 20, versículo 1 em diante. Um aviso aqui às pessoas que não participaram da ceia: se você quiser no final participar, dá um pulinho aqui no fundo, na sala aqui de computação, que um dos nossos irmãos pastores vai ministrar sobre a tua vida. Salmo 20, versículo 1. Davi escreveu: que o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Fala para o teu irmão da esquerda à direita: meu irmão, que o Senhor te responda no dia ou no tempo da angústia. Ele usou aqui o nome de Jacó, mas eu vou falar assim: fala para o teu irmão, o nome de Jesus te proteja. Versículo 2: do santuário te envia auxílio, e de Sião te dê apoio. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Deus se lembre das tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Versículo 4: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Versículo 5: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Versículo 6: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos santos céus, ou dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Versículo 7: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Será que a gente pode falar isso junto? Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos melhorar isso? Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Versículo 7, aliás, versículo 8, Davi diz: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Versículo 9: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. E Ele está conosco aqui nesta manhã. Ele está conosco nesta manhã. Aleluia. Irmão, Deus, Ele tem interesse em nos ajudar, nos abençoar. Mas como o povo que saiu do Egito, ele precisa encontrar consistência. E se você olhar para a Bíblia, se tinha um povo que era inconsistente, era o povo que saiu do Egito. Lembra que uma das definições de inconsistência é a pessoa inconstante. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles reclamavam. Outra hora eles agradeciam a Deus, no mesmo momento eles falavam mal. Não tinha consistência, não tinha constância. Por isso que muitos deles ficaram pelo deserto. Você entende agora porque muito crente hoje que aceita Jesus está desviado, está fora da igreja? Que ele não teve um entendimento, ele não tem consistência. Ele está assim, ele vai e volta igual a onda. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, porque se você está aqui hoje é porque você ama a Deus. E que Deus possa trazer para a tua vida essa firmeza,
que você, apesar da dificuldade, permaneça firme, porque a vitória Ele já nos deu na cruz do Calvário. Amém? Feche os teus olhos.